Me responda rapidamente. Você gostaria de receber uma resposta que vale $1 milhão? Sim? E para você receber essa resposta de $1 milhão, o que você precisa para isso? Provavelmente você já ouviu falar na expressão a pergunta de $1 milhão, certo? Logo, para você conseguir uma resposta de $1 milhão, é extremamente importante que você tenha a pergunta de $1 milhão. E por acaso, ou não, é exatamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Olá, eu sou Rico de Carvalho, sócio e diretor aqui no Comércio na Prática, a maior escola de e-commerce do Brasil. E no vídeo de hoje nós vamos falar de um tema que é extremamente relevante, só que é muito pouco falado. É um tema que ele pode ser treinado, é uma habilidade que pode ser treinada e ela faz muita diferença na vida de quem se desenvolve dessa forma. E essa habilidade é como fazer perguntas poderosas na prática. Como conseguir fazer a pergunta de $1 milhão. Mas antes de a gente entender sobre a arte de fazer perguntas poderosas, a gente tem que entender por que a gente quer fazer perguntas poderosas. E a primeira coisa que a gente tem que pensar é qual o principal objetivo ao se fazer uma pergunta. Por que é relevante eu buscar uma pergunta poderosa? Primeiro, quando a gente faz uma pergunta, por óbvio, a gente está buscando uma resposta. Nós queremos uma informação, uma explicação, algum tipo de direcionamento. Agora, quando a gente faz uma pergunta poderosa, a gente está querendo algo que mude completamente o cenário, que mude completamente o jogo, que ela tem o poder de impactar uma ou mais vidas. Uma mudança total de cenário. E muitas vezes surgem oportunidades de você fazer isso, só que geralmente você não está preparado para isso. Quer ver um exemplo? Pensa comigo. Uma pessoa que você admira, que você gostaria de aprender com a experiência dela. Que você tivesse 5 minutos com ela para você ter qualquer pergunta sua respondida. Aproveita e me conta aqui nos comentários quem seria essa pessoa que você gostaria de ter esse tipo de informação. Agora a pergunta mágica, o que você perguntaria para ela? Provavelmente nessa hora você deu uma travada, porque ou você nunca pensou sobre isso, tá? Ou se você pensou sobre isso, provavelmente você não tem a clareza o suficiente para ter a pergunta certa. E é exatamente nesse momento que você perdeu uma tremenda oportunidade. Uma outra coisa que é bastante relevante sobre perguntas para você saber é que as perguntas elas podem ter objetivos diferentes. Por exemplo, eu posso fazer uma pergunta buscando alguma informação, algum tipo de resposta. Eu posso fazer uma pergunta para mim mesmo, para eu poder refletir sobre algum tema, tá? E eu posso fazer também alguma pergunta para outra pessoa refletir sobre um tema e ela mesma conseguir um tipo de resposta. Faz sentido isso para você? Deixa eu te dar um outro exemplo. Para quem ainda não é inscrito aqui no canal do E-Commerce na Prática, você já parou para pensar por que você não é inscrito hoje? Você já refletiu alguma vez sobre isso? Pensa comigo. Você sabe que a gente gera conteúdo de altíssimo valor diariamente, tanto para empreendedores quanto aspirantes empreendedores. Também sabe que ao você se inscrever e ativar as notificações, você recebe em primeira mão sempre esse conteúdo. Se você quer se desenvolver e desenvolver o seu negócio, faz sentido você não estar inscrito no E-Commerce na Prática? A mesma coisa em relação a você comentar um vídeo nosso ou deixar um like no vídeo. Toda vez que você deixa um like, além de você direcionar pra gente que aquele conteúdo que a gente tá passando ele é mais relevante pra você, que a gente pode empregar mais esforço nesse tipo de conteúdo, você também tá dizendo para o YouTube que esse conteúdo ele é muito relevante e ajuda a distribuição desse conteúdo. Quanto mais relevante esse conteúdo é, quanto mais impacto a gente tem, mais esforço nós vamos colocar nesses conteúdos. Então, no final das contas, todo mundo está ganhando muito. Então responde pra mim, faz sentido você não estar interagindo hoje e dando esse tipo de feedback pra gente conseguir desenvolver cada vez mais esse canal? Bem, isso além de ser, por óbvio, um convite para você estar mais integrado com a gente do E-Commerce na Prática, é um exemplo de perguntas que eu posso fazer para você refletir sobre um tema, para ver se faz sentido de fato alguma ação que você pode fazer. Pois inclusive que eu faço com frequência aqui nos vídeos do canal do YouTube. Beleza, Rico, já entendi que existem perguntas normais e perguntas poderosas, entendi também que se eu não estiver pronto e preparado, as oportunidades podem passar por mim, e também já descobri que as perguntas podem ter objetivos diferentes. Essa parte eu já entendi. Mas, cara, como de fato eu faço perguntas poderosas? Por falar nisso, cara, excelente pergunta. Vamos lá. Existem 4 pontos que você precisa prestar muito atenção quando você vai começar a formular uma pergunta poderosa. E é geralmente aqui onde a maioria das pessoas pecam. Elas não investem o tempo ou o esforço necessário para entenderem de fato o que elas precisam ou o que elas querem. Com isso, acabam gerando perguntas feitas nas coxas com respostas medíocres. A primeira coisa que você precisa começar a construir a sua pergunta é compreender muito bem o que você quer de uma forma extremamente detalhada. Se você não tiver muita clareza na sua pergunta, é literalmente impossível você ter uma resposta clara. A maioria das coisas, elas não são complexas. Muitas vezes elas parecem complexas por falta de compreensão e entendimento. Faz sentido isso para você? Segundo ponto, contexto.
Para fazer uma boa pergunta, é extremamente necessário que ela esteja no contexto certo. Quais circunstâncias ou fatos acompanham essa situação que está sendo tratada? Um exemplo extremo. Imagina que eu falo que fazer o primeiro milhão é extremamente fácil em relação a você fazer o primeiro bilhão. Se eu deixar um pouco fora de contexto e apenas falar que fazer o primeiro milhão é extremamente fácil, não muda completamente o contexto do que eu tô falando? Sem o contexto certo, aquilo que você tá querendo transmitir pode acabar se perdendo no meio do caminho. Assim como uma resposta que poderia vir certa pode acabar se perdendo no caminho e vindo algo que não faz o menor sentido para você. E isso pode até parecer simples para você, mas a maioria das boas perguntas, elas se perdem no caminho por não estarem associadas ao contexto certo e acabam se transformando em perguntas medíocres. Terceiro ponto, objetividade. A sua comunicação é simples e direta ao fazer a pergunta? Quanto mais informações desnecessárias você incluir nessa pergunta, mais difícil fica de você conseguir uma boa resposta. Você acaba transformando algo que é muito simples em algo extremamente complexo. Sabe aquela pessoa que, quando vai falar alguma coisa, fica dando voltas? Então, cara, isso não ajuda em nada na resposta que você está buscando, só atrapalha a pergunta que você está fazendo, deixando o cenário cada vez mais complexo. Então procure ser o mais claro e direto possível. Ao passar pelo primeiro ponto, a clareza, isso já ajuda bastante esse terceiro ponto. Mas ainda assim eu sugiro que você invista bastante tempo para você ver se você está sendo bem objetivo ao fazer essa pergunta, porque isso pode ser uma tremenda armadilha que vai acabar destruindo aí sua chance de criar a sua pergunta poderosa. Quarto e último ponto, especificidade. Quanto mais específico você for na sua pergunta, mais específica será a sua resposta. Quanto mais genérica for sua pergunta, automaticamente mais genérica será essa resposta. Você tem que ser preciso nas informações que você passa na sua pergunta. Toma bastante cuidado com a abrangência da questão que você está tratando. Procure especificar ela o máximo possível. A sua pergunta ela precisa ser precisa e cirúrgica, sem margens para dúvidas ou outras interpretações. Somente assim você vai conseguir ter uma resposta que seja de fato precisa. Bem, recapitulando. Para você criar uma pergunta poderosa, você precisa ter clareza do que você quer, associar isso a um contexto e ser objetivo e específico na sua comunicação. E de bônus, eu vou te dar ainda algumas dicas do que você não deve fazer quando você busca uma pergunta poderosa, ou seja, uma pergunta que tem a capacidade de mudar completamente o cenário. Primeira dica, não faça perguntas fechadas, perguntas de sim ou não. Isso não tem potencial de mudar nada na tua vida. Segunda dica, não afirme, faça perguntas. Se você está afirmando, você não está querendo uma resposta, você está induzindo uma resposta. Terceira dica, não faça julgamentos e nem assuma nada na sua pergunta. Se você está querendo de fato ter uma direção certa na questão que você está tratando, você não deve assumir nada e nem fazer um pré-julgamento sobre algum tema. Isso tem que estar muito claro e livre para a pessoa que vai responder a pergunta para você. Quarta dica, não responda a sua própria pergunta. Quinta e última, não tendencie a resposta na sua pergunta. E pra gente fechar por aqui hoje, eu queria compartilhar com você uma frase de Albert Einstein. Se eu tivesse 1 hora para resolver um problema e a minha vida dependesse dessa solução, eu passaria 55 minutos definindo a pergunta certa a se fazer. Bem, eu sou Rico de Carvalho e nós somos do E-Commerce na Prática, a maior escola de e-commerce do Brasil. Espero que esse conteúdo tenha sido relevante para você, que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de deixar o seu feedback aqui nos comentários e eu vejo você num próximo vídeo. Valeu!